Eu sou a treinadora gerente aqui e eu entrei para a empresa, para o grupo, no início deste ano, treinando então aqueles que aspiram, perdão, serem fact-checkers ao redor do mundo. E alguns deles estarão aqui conosco. E ao longo desse programa eu tive o prazer de trabalhar com dois dos nossos panelistas, então vou apresentá-los agora. Primeiro com Alex Mahoravan, que é um gestor de programa no MediaWise. MediaWise tem um network de fact-checkers também e tem treinamentos também para outros cidadãos. E ele me ajudou muito no meu programa ao longo do ano, desenvolvendo programas, nos ajudou com webinars, e eu estou realmente empolgada por trabalhar com ele ainda mais daqui para frente. Temos também a Milena, não sei se eu vou conseguir pronunciar, Rosenbeck, maybe, que tem um programa de educação para essas organizações que trabalham na América Latina. E por último, nós temos então Silly Carson, que é o geror do Non-Race Effectives, e ele tem um dos programas que ele ajudou a desenvolver para o uso de mídia crítica. E ao longo do programa, se tiverem perguntas, fiquem à vontade para colocá-las na sessão de perguntas e respostas, como temos feito ao longo de todo o evento. Vamos então agora esperar de vocês uma discussão que flua bem. Eu vou passar a palavra agora para os panelistas, de maneira que eles possam falar um pouquinho mais sobre os programas com os quais eles têm trabalhado este ano. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Al, ele vai falar um pouquinho mais dos seus programas de 2021 na MediaWise. Muito obrigado, Helena. E eu estou muito satisfeito de estar aqui. Eu participei do programa ontem. O áudio dele está muito bom. Vou tentar fazer o melhor possível, mas eu mal consigo ouvi-lo. O objetivo inicial era expandir o nosso programa. Nós sabíamos que haveria muita desinformação com as informações e nós gostaríamos que os participantes da eleição, que os cidadãos chegassem às sessões de voto o melhor bem informados possível. Aqui, durante o lockdown dos Estados Unidos, durante a pandemia, serviu como um recado, porque nós observamos no período da eleição uma quantidade incrível de desinformação. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi informar o nosso grupo de fact-checkers para tentarem fazer o melhor possível. Eles fizeram várias pesquisas com várias pessoas da sua mesma idade, de outras faixas etárias. Aí, nós fizemos um programa de procedimentos de mídia de maneira agressiva, por assim dizer, e eu praticamente não consigo ouvi-lo, o som está extremamente baixo. E tivemos um engajamento maior de algumas partes do país e nós fizemos a parceria com a ARP, concurso online com membros seniors. Eles queriam entender como que os algoritmos funcionam, queriam clicar basicamente a possibilidade de usar algoritmos para ensinar pessoas de mais idade a verificarem a veracidade de dados. Nós tivemos então também a ajuda da Amanpour, que é uma correspondente internacional da CNN, assim como outros colegas que têm nomes respeitados no mundo do jornalismo, ensinando as pessoas a fazerem então, com cursos online, a verificarem por si só algumas informações. E eles observaram um enorme interesse das pessoas em relação a isso. E isso foi um processo muito encorajador, porque com esses cursos tivemos a possibilidade de atrair muitas pessoas. Isso se tornou um projeto global.
Então, junto com isso, nós temos um town hall na próxima semana com a ARP e as pessoas estão ligando para falar por telefone, entender por telefone algumas das coisas que estão sendo discutidas aqui. E essas pessoas vão ter que aprender também a como falar com as pessoas que passam desinformação. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o futuro. O Facebook está dando suporte a essa iniciativa de maneira inovadora, o uso do WhatsApp também, e nós poderemos então compartilhar informações a respeito dessas novas possibilidades, ou seja, vamos continuar usando novas plataformas. Muito obrigado, Alex. Eu vou passar agora para o nosso outro colega, que vai falar um pouquinho sobre os programas de 2021 que ele trabalhou. Eu sei que você já falou sobre o envolvimento de professores e alunos, né? Sim, muito obrigado por me convidarem. O nosso programa começou em 2017 e no início nós tínhamos então os fact-checkers da Noruega que começaram a observar que nas escolas eles precisavam de mais verificação de fatos e de pessoas que fazem esse trabalho. E o fato é que durante muito tempo nós achamos que os alunos na Noruega não estavam adaptados ao trabalho online e que eles poderiam separar as coisas, mas na realidade isso não é verdade. Quando eles viam que aquelas informações pareciam ser bacanas, eles acreditavam, ou seja, se a aparência é boa, eles acham que é verdade. E no início, nós começamos apenas com o apoio de alguns fundos privados, mas no final de 2020 nós conseguimos o suporte do governo através dos orçamentos da União. Estávamos observando escolas e pensando o que a gente pode oferecer para elas. A ideia original era viajar ao redor do mundo, o que não é. E a Noruega não é tão grande como os Estados Unidos, por exemplo, mas nós observamos que, a despeito da Noruega não ser grande, é difícil chegar a todas as esquinas do país, por assim dizer. Então fizemos a coisa online, ao invés de pessoalmente. Então lançamos um website e fizemos de maneira que os professores também pudessem usá-los. Na Noruega, essa é uma nova parte do currículo a partir de 2019, que foca então no pensamento crítico muito mais do que anteriormente. Então, parece que essa pode ser uma coisa muito útil de ser usada. Então, no nosso website, nós temos então uma coisa que é focada para os professores, de maneira que eles possam usar isso em aula e que eles possam ler por si sós, e aí depois então usar websites específicos para os alunos. Nas salas de aula também acontece o seguinte: os professores querem que nós nos juntemos a eles. E nós não podíamos fazer isso durante um tempo porque as escolas foram fechadas durante o período pior da Covid. Então, nós começamos a ter aulas digitais, contemplando cada sala. E algumas dessas escolas, em torno de 5 escolas diferentes, por exemplo, entraram nisso. A gente tinha para a escola mais tipo ginásio, primário, para todos os níveis. E quando estávamos trabalhando nisso, onde trouxemos então os nossos fact-checkers para falar com os alunos, nós fizemos todas as aulas de maneira interativa, ou seja, eles podem usar os seus telefones celulares, eles podem fazer isso para usar para assistir às aulas. Mas a maneira principal que usamos foi através do website, das nossas páginas, onde nós criamos então ah, tópicos como, por exemplo, mídia social, teorias da conspiração, quem está por trás das informações, a eleição de 2020 nos Estados Unidos, e nós temos que entender que essas páginas devem ser cada mais interativas e fáceis de usar pelos alunos e professores. Então, nós construímos uma nova página que pode ser usada pelos alunos. E tudo isso foi construído com base nesse currículo na Noruega. E em cada lição ensinada, nós incluíamos esses objetivos do currículo. E os professores podiam, então,
clicar quais eram as necessidades, ou seja, eles não tinham que ficar vendo assim, olha, essa hora vai ser só para fact-checking. Isso pode conter também alguns dos outros objetivos que estariam lá presentes a despeito dessa questão ou não. Durante esse tempo, nós tínhamos então uma equipe de vídeo que se juntou a nós, criando vídeos, às vezes de 1,5 a 3 minutos, mostrando como que é fácil, em alguns momentos, entender essas questões. Então, a página dos alunos é uma espécie de uma força-tarefa e que provavelmente eles usam quando eles não estão em aula, onde os professores colocam as tarefas e os alunos podem resolver por si só. E muitas vezes os professores têm a sua própria página também, onde eles conseguem ver, por exemplo, algumas dicas, onde ir, como trazer a discussão dentro da aula. E também na Noruega nós também usamos ah, novidades atualizadas da CNN, por exemplo, e de outros podcasts. Então, os alunos têm que usar a mesma coisa. ah, e nós também temos que nos certificarmos sobre o que você está trazendo para dentro de casa, ou seja, uma coisa que seja para dentro de sala, perdão. Ou seja, a gente tem que ter os influenciadores fact-checkers, por exemplo, ou comerciais, ou propagandas, ou seja, sempre criando uma conexão entre a realidade que eles vivem e a vida que eles têm dentro da sala, evitando uma separação entre as duas. Então, muitas pessoas perguntam como é que isso aconteceu? Bem, nós tivemos muitos ataques nos websites, como podem se imaginar, como se pode imaginar. No início, nós tínhamos em torno de 15.000 por mês. Mas quando lançamos uma nova página, nós tínhamos em torno de, perdão, não ataques, de visualizações, com a página nova 30.000. E no último mês nós lançamos um novo tópico, que é chamado 20 segundos de julho, que já fazem 10 anos da última vez que tivemos um ataque terrorista na Noruega, matando 18 jovens na Noruega. E foi um acidente terrível. Muitos professores não querem falar sobre isso. Então, agora nós temos a juventude, essa juventude da época que cresceu e que não sabe o que aconteceu. E eles têm que aprender. E aí nós usamos, então, um documentário do FactDisc e colocamos isso em sala e tornamos isso mais adequado para a juventude. Esse documentário é muito curto, eram 5 documentários de 10 minutos cada um, de maneira que eles podem ser usados na sala de aula. Tudo isso conecta os fact-checkers com a sala de aula e os nossos trabalhos, então, são com os fact-checkers para criarem materiais para ser usado pelos alunos e pelos professores. Muito obrigado. Milena já está conosco? Ou ela ainda está com problemas técnicos? Bem, eu vou continuar então aqui para algumas perguntas. Primeiro eu gostaria de propor uma pergunta para ambos, mas começando com Alex. Você, você lida com adolescentes e pessoas um pouco mais velhas. Qual é a diferença, se houver alguma, entre treinar pessoas mais jovens e pessoas um pouquinho mais velhas? É mais fácil, é mais difícil? Existe diferença? Como é que são as abordagens? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas. Eu espero que vocês consigam me ouvir melhor agora, porque eu tive umas questões de áudio. E eu prometo que se vocês estivessem aqui presentes, vocês iam me ouvir, porque tem uma voz bastante alta na realidade e até incomodativa às vezes. Mas enfim, é interessante fazer essa pergunta em relação aos programas dos Estados Unidos. Nós aprendemos muito rapidamente que algumas pessoas mais velhas aprendem de maneira diferente. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que a fundação dos princípios são todos iguais, ou seja, aquelas perguntas que são identificadas para pessoas que estão lidando com história, pessoas que lidam com questões já com uma postura diferente, querendo saber quem está por trás das notícias. Então, essa é uma espécie da fundação daquilo que se diz de um fact-checker. Então, eu acho que isso funciona basicamente para qualquer pessoa de qualquer idade. Mas, então, eu acho que
Para as pessoas mais velhas, quando você começa com a explicação de um algoritmo e a discussão, a melhor maneira de você conseguir abrir a mente dessas pessoas de maneira que eles possam começar a pensar um pouquinho mais cedo sobre aquilo que eles veem online. Agora, você tem que pensar que tudo bem, os algoritmos, você pode estar pensando, os algoritmos são um tópico um pouco difícil para atrair pessoas que acabaram de comprar o seu primeiro iPad, mas você ficaria impressionado. Mais de 50 pessoas que eu ensino, eles conseguem entender a questão do algoritmo muito rapidamente. Quando eles entendem que o que eles veem, perdão, na sua mídia social tem um motivo. Então eles imediatamente se tornam usuários de internet mais informados. Eles têm a possibilidade de fazer outras perguntas, porque toda vez que eles navegam na internet, eles não estão lá simplesmente vendo passivamente, eles começam a se perguntar. Então a questão do algoritmo é a primeira coisa. Para os adolescentes passam muito tempo no TikTok. E eles entendem como que os algoritmos funcionam, porque eu acho que o TikTok também é uma plataforma, assim como outras, que mostra muito transparentemente como que os algoritmos vão conseguir sugar a sua atenção. Então a gente foca mais no impacto da desinformação. E é por isso que a gente explica, é por isso que quando você compartilha a sua informação pode ser perigoso assim, tem plataformas que agem assim, assado. Então eu não vou ensinar vocês como usar o TikTok. Vocês passam muito tempo no Facebook, no Nextdoor, um aplicativo de social media, mídia social, que está fazendo bastante sucesso aqui nos Estados Unidos. A gente pode falar bastante sobre isso. Você falou um pouquinho sobre como que você trabalha com pessoas do ginásio e da primário, grupos diferentes de idades. Você tem alguma abordagem diferente para essas pessoas ainda mais jovens? Olha, na realidade não, porque não existe um orçamento para isso. Mas um dos desafios é que muitos deles não usam tanto a mídia social. Então você não pode simplesmente partir do princípio que todo mundo sabe o que que o TikTok é ou o que o Instagram é. Então, na realidade, nós temos trabalhado então com pessoas mais velhas também. E eu concordo com o Alex que ah, se você dá a eles uma observada, uma olhada sobre o que tem debaixo do capô, por assim dizer, numa analogia, eles gostam e entendem. Agora, as pessoas mais jovens precisam ter as ferramentas também. E eu tenho que dar um parabéns extra para o que a gente chama de leitura seletiva, porque realmente é uma coisa muito interessante. E a juventude entende isso bem, porque o que você realmente precisa quando trabalha com a juventude é que eles têm que ter alguma espécie de um checklist curtinho. E nessa lista eles precisam de ter algumas ferramentas. Na sala de aula, isso ajuda muito aos professores quando eles têm ferramentas para dizerem, ok, faz então uma busca de de foto reversa. Então é muito mais fácil para os alunos detectarem algumas coisas, porque essa é a parte mais difícil quando você faz verificação de fatos, é que você não possa ser mal informado pela boa aparência. Mas se você der um passo atrás e pensar, bem, isso aqui, essa fonte não é realmente boa. Ah, então eles não acharam a maneira certa de verificar os dados. Isso é bom. E eu vou dizer o seguinte, eu já fiz vários webinars com Alex. As pessoas adoram lidar com essas ferramentas. Elas podem fazer o fact-check. Então, é uma excelente pergunta. Queria perguntar para vocês, quais alguns dos maiores desafios para conseguir que as pessoas façam seus próprios fact-checking? Como é que você consegue que as pessoas façam isso? Como é que você mensura o êxito? Por exemplo, quando você está fazendo, então, uma entrevista? Qualquer um dos dois pode começar. Olha, se eu puder começar, eu diria que eu trabalho como professor há 40 anos. E, e quando eu observo, por exemplo, os comerciais, as propagandas, você pode trabalhar 2 horas com o aluno e todo mundo vai dizer, ok, é assim que os comerciais funcionam. Ok? Então eles sabem todos os truques. E assim que eles saem da sala de aula, eles veem um comercial para Coca-Cola e eles pensam, ah, eu quero uma Coca-Cola. Então é realmente difícil gerir essa atuação deles fora da sala de aula. Então eu acho que o que você tem que fazer é dar a eles as ferramentas e tornar essas ferramentas o mais específicas possíveis, de maneira que eles possam então usá-las. E também eles têm que ter, por exemplo, 5 checkpoints, uma listinha de verificação.
E muito frequentemente, quando eu falo para eles, olha, quando você vê uma informação que você acha que está esquisita, que você acha uma coisa meio surpresa, você deve verificar. Então, nós frequentemente dizemos a eles assim: olha, você vai achar, você vai descobrir algumas falhas, mas às vezes você vai ser enganado a despeito das ferramentas. Mas aí você conversa com seus amigos. De onde é que você conseguiu essa informação? Não de uma maneira crítica, mas de uma maneira de você, como se fosse um detetive conversando com o outro. É ótimo. Bem, para nós e para mim, eu voltei para o projeto em 2019 pensando que o maior desafio seria bem como é que eu vou conseguir que a geração Z se incomode. Eu inocentemente pensei que isso era uma geração negacionista. E não necessariamente eles são, né, sempre este o caso. E a gente tem que fazer com que eles entendam que quando eles veem um website, por exemplo, que está dando informações a princípio sobre mudanças climáticas, e tentando ajudá-los a entender que talvez exista alguém por trás daquele website que tem alguma viés ou um motivo para compartilhar determinada informação. Então, basicamente, ajudá-los a entender que você não pode levar a sério tudo que você vê online. Ah, e falando, e quando você fala, por exemplo, de um professor que ensina vários alunos ao mesmo tempo online, essas crianças eles sabem que elas já crescem com o iPad. Então, os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas, por exemplo, costumam fazer graça do meu irmão porque elas conseguem usar melhor do que ele. Então, acho que eles são tão expostos a isso que eles precisam ter um entendimento, mas eles não têm esse entendimento de como as coisas funcionam. Então, acho que para mensurar o êxito, a gente observa nesses programas seniors, por exemplo, a gente tem mais de 700 mil observações. E, e para os alunos de faculdade, a gente aumenta o engajamento também. A gente criou, por exemplo, umas mensagens de texto durante as eleições que tinha 87% de retorno de preenchimento deste formulário que era mandado por esse text message. Como muitos de vocês sabem, se vocês participarem disso de pesquisa online, essa porcentagem, 87%, realmente é surpreendente, é impressionante. Nós temos uma outra pergunta do pessoal aqui da plateia. As fact-checkers e as organizações de mídias deveriam treinar os adolescentes para que a mídia digital se tornasse a principal corrente? Uma pergunta interessante, vocês podem dividir entre vocês suas respostas. Sinta-se à vontade para lidar com essa pergunta, para responder essa pergunta. Eu acho que os fact-checkers estão qualificados, sem dúvida, e qualquer pessoa que for parte de uma organização de fact-checker está qualificado. Vocês são os melhores professores. A melhor forma de se ensinar a media literacy é por meio de exemplos e mostrar como que uma pesquisa reversa foi feita, por exemplo. Eu acho que esse é o melhor aprendizado. E eu acho que os fact-checkers podem ser os melhores educadores nessa área. E há uma questão, um objetivo de fazer com que a media literacy seja parte do currículo de algumas escolas. E eu acho que o setor de mídia está sempre buscando recursos para a media literacy, porque os fact-checkers, eu acho que eles vão ter talvez um impacto maior na mídia, e aí você vai ver o impacto disso. E a media literacy isso vai causar um impacto maior, porque você vai empoderar as pessoas para serem seus próprios chegadores de dados.
os alunos eles sentem que, como você disse, Alex, eles se sentem empoderados quando eles têm essas ferramentas, né? E é, é, eles podem viver isso por meio dos filhos nas plataformas de mídias sociais. Muitos dos meus alunos, eu vejo isso por eles falam como que eu posso dizer se isso é verdade ou não? Esse parece ok, esse parece ok, e onde está o equilíbrio disso? Qual que é correto? E muitos professores se sentem desconfortáveis, talvez, ao discutir isso, porque temos esse discurso de ter os direitistas dizendo você está acabando com a minha liberdade de expressão, e os professores não podem ser parciais, e nós temos que focar nas ferramentas. E as ferramentas podem ser utilizadas gratuitamente. E eu posso ver mais alunos, mais professores pensando, bom, isso é a forma de evitar ter uma parcialidade. Quando os professores podem trabalhar em conjunto com os fact-checkers, essa é a melhor forma de se fazer isso, porque os professores sabem como lidar com os alunos, com as crianças, e os fact-checkers, que são o pessoal da mídia, também eles sabem falar a linguagem da mídia, e isso também é importante entender. Então, a cooperação aos dois lados tem sido muito boa na Noruega. E quando nós falamos sobre a integração da mídia digital, da educação de mídia digital, vocês falam como treinar professores. Eu não acho que seja necessário que todos os professores tenham essa media literacy. Então, como que a gente vai fazer isso e vamos cuidar dos nossos alunos? Quer dizer, os professores eles não têm essas habilidades, eles não têm a confiança também de fazer isso. Nós não sabemos como os professores dizem, os alunos sabem mais do que a gente, mas nós temos que empoderá-los, mostrando que vocês sabem alguma coisa. Como professores, nós sabemos como checar as fontes, como buscar as informações, como num livro. Então, se você começar por esse ponto, isso já ajuda. E eu acho que há um problema em todo o mundo com relação às escolas. As escolas estão mais lentas em organizar isso, porque você não pode mudar as coisas de um dia para outro, mas na mídia as coisas acontecem muito rapidamente. Então, você tem outras organizações disseminando informações, estão trabalhando em disseminar e são melhores ao fazer isso. Então, essa é a mensagem que tanto o governo da Noruega e também a Associação dos Professores têm prestado atenção a essa mensagem. E outra pergunta aqui, que tem a ver com educação pública, e eu não sei se vocês têm experiência direta com isso, mas às vezes os governos eles são os primeiros a disseminar desinformação. Então, como é que você vai resolver essa situação que é capciosa? Quando você tem informações de outras organizações, quando você está na linha de frente, você tem que ser super claro, quer dizer, tem que ter independência editorial da sua organização. Nós somos apartidários, apolíticos e temos que controlar esse conteúdo. Esse é o primeiro passo, mas quando a pergunta é como ter acesso às escolas públicas, quando alguns governos estão disseminando informações incorretas nessas escolas públicas. Se eu visse isso acontecer nos Estados Unidos, eu teria que entrar em contato com a organização, sentar com eles, reunir-me com eles e tentar, ou então ter a participação das igrejas ou outras organizações e tentar resolver isso dessa forma. Onde você quer
sempre, eu acho que buscar uma outra área para resolver essa questão da educação da mídia é importante. Nós temos pais locais que nos criticam muito. Vocês são parciais. eh, ah, Nós temos, por exemplo, um pai que que ficou preocupado com a propaganda anti-Trump na escola. E aí nós mostramos para ele os slides que são mostrados na escola, e ele se conformou com isso. Nós estamos tentando obter recursos ou dinheiro das pessoas. Então, nós focamos nas técnicas que são utilizadas, dando exemplos, direita, esquerda. Então, a gente obtém mais apoio de diferentes comunidades, de diferentes pessoas. Alex, gostaria de te perguntar, nós temos alguns desafios na Noruega. Quando nós trabalhamos em cooperação com Facebook, o pessoal fala, como é que você pode trabalhar com Facebook, que é uma big tech e totalmente parcial? Então, como é que você faz isso? Nós somos transparentes, muito transparentes. E se você for para a MediaWiser, por exemplo, você vai ver quais são as normas editoriais e somos claros quanto àquilo que fazemos, o que nós produzimos, como produzimos, e tudo que você pode fazer é ser transparente e explicar para o pessoal que há empresas de grande porte no mundo e o que nós fazemos, nós estamos utilizando os recursos que nós temos, estamos tentando fazer a diferença, sendo transparentes e fazendo da melhor forma que podemos fazer para criar um impacto positivo. Nós vimos em Stanford, por exemplo, a gente vê que faz uma diferença, a gente vê isso no rosto das crianças. Então, quando as pessoas trazem essa questão, nós mostramos para as pessoas como nós fazemos, é isso que nós produzimos, esse é o impacto que nós causamos. Então, quando você é transparente, você nunca erra. Em jornalismo, em geral, é transparente. Eu também vejo isso. Você pode fazer um fact-check, por exemplo, aí eles vão começar a perguntar como que eu posso saber que você está fazendo a coisa correta? Aí você diz, você faz isso você mesmo para você ver. E funciona dessa forma. E isso eu acho que é uma boa ferramenta que eles conseguem ver por esse ponto de vista. E com relação a persuadir os provedores de recursos, por exemplo, pode ser um processo longo, você demonstrar a media literacy, a educação na mídia. Então, como que vocês lidam com obter essa janela mais longa para você poder fazer a diferença? Na Noruega, nós corremos para as portas abertas, porque eles entendem isso. Mas também nós podemos ver que nós temos que estar no jogo, e estar no jogo por um longo tempo. Nós mostramos os recursos, né, que nós conseguimos levantar, e passamos isso para os professores gostam disso, e eles utilizam isso, e eles vêm, e aí eles começam a passar essa informação para frente. Então, você tem que manter esse padrão e tomar cuidado, você não pode mudar de repente, você tem que prestar atenção com relação às fontes. Excelente o que você disse, aqueles provedores de recursos, eles adoram dados, eles gostam
dos dados. Então, há dados que são destacados. Eles fazem um trabalho ótimo, não só no YouTube, no TikTok. Quando nós começamos no Instagram, nós começamos uma pesquisa com mais de 80% dos adolescentes que assistiam às histórias do Instagram, eles faziam esse fact-check. E também fizemos em parceria com Stanford para estudar essas informações e destacamos um desafio. Destacamos esse desafio. Na verdade, é um campo de pesquisa que está crescendo e é muito positivo com relação ao impacto que a media literacy pode ter, quer dizer, o treinamento em media literacy, quando nós falamos quando nós estamos tentando obter recursos e buscar projetos, e, e isso é importante. Estamos tentando contribuir com essa questão da desinformação. Eu não sei se você vê a mesma coisa na Noruega, quando nós viajamos e dando palestras falando sobre esse assunto, eles estão criando recursos para os professores. Isso é uma coisa que faz vender, é um ponto de venda para os investidores, porque eles acham que é importante trabalhar com as gerações mais novas. E, Alex, você mencionou uma técnica muito boa. Você mencionou em relatórios sobre fact-checkers. Qual é a metodologia? Nós temos muitas organizações participando disso. Como que a gente pode integrar a media literacy para o seu público, ou para o público em geral? Certificar de que estamos inserindo os fact-checkers nisso, ou ter uma... Nós utilizamos, por exemplo, a leitura lateral para fazer isso, integrar isso no fact-checking, e também ter relacionamentos com os fact-checkers, e tentar ter o seu rosto ali e abrigar recursos no seu site, talvez como um experimento, tentar e experimentar para ver como que funciona. Faça isso, tire meia hora, pega um vídeo, coloca no site e vê o que acontece. Então, você acrescenta os seus próprios recursos de media literacy para ver como que funciona. E eu tenho que acrescentar que é importante você ter uma excelente equipe, porque se você é o único a fazer isso, é difícil você alcançar todas as pessoas. Na minha equipe, eu tenho pessoas que trabalham na área matemática, nós temos ciências, linguagem, são habilidades diferentes na escola que precisam ser atendidas, mas também nós criamos materiais de aprendizado diferenciados que se encaixam nos diferentes assuntos. Então, por exemplo, a media literacy está conectada a esses assuntos específicos. Então, quando você tem pessoas diferentes na sua equipe, você pode utilizar isso para diferentes experiências. E vocês têm uma abordagem diferente? Alguém mencionou aqui nas perguntas desinformação mais complexa, ou blogs, exemplos de desinformação complexos. Vocês têm alguma dica para dar com relação a esse assunto?
deveria ser uma grande parte do nosso programa, e já estamos trabalhando nisso. E há muito para se fazer nessa área de media literacy. Então, entender os dados e entender a pesquisa e como isso funciona. Eu sou um jornalista de dados, quer dizer, eu trabalhava nessa área, e margem de erros, tudo isso pode influenciar as pesquisas. Eu acho que há espaço para explicar como os gráficos podem mentir também. E mostrar aos professores também essas habilidades de checagem de fatos, e também como que um gráfico pode ser manipulado e contar uma história inverídica. E voltando àquele ponto de quem está por fonte, quem está por trás da informação também é importante. Eu também acho que nós temos que fazer um trabalho melhor, certificando-se de que os jornalistas entendam os dados. Na Pointer, nós fizemos muito um trabalho sobre isso. Às vezes eu vejo às vezes vários relatos, né, de que a margem de erro é mais ou menos 2, na verdade é 6. Então, eu acho que os jornalistas também precisam fazer um trabalho melhor nessa área. Nós também focamos em como obter ou como chegar à resposta, né? Porque há erros também, porque os professores podem. Todos nós cometemos erros, mas a parte mais importante nós temos que, se a gente comete um erro, a gente tem que corrigir. Nós temos que também temos que ter esses recursos específicos nessa questão dos gráficos. Quando nós trabalhamos com crianças, você tem que começar no nível bem inferior, né, mais baixo, e para depois começar a questionar as coisas. Aí eles vão dizer, isso está no jornal, então talvez haja alguma coisa incorreta aqui. Não é que sempre você vai estar errado, mas se eu começar a dizer se isso está errado, então você precisa checar para ver se está errado ou não. Faz sentido. Eu acho também que é importante para nós sermos transparentes e manter a transparência como fact-checkers, e esses também que promovem a media literacy precisam ser transparentes também. Eu acho que isso faz parte do crescimento de qualquer processo. E acho que estamos quase prontos para terminar, concluir. Um dos nossos painéis enfrentou, acho que a Milena, ela não conseguiu participar da sessão, mas vocês podem entrar em contato com ela posteriormente. E, e ela cuida dessa área da Argentina e outros países latino-americanos, então eu os encorajo a entrar em contato com ela. A Emiliana, ela é chefe do programa de educação, né, do chequeado, e também entre em contato com os nossos amigos aqui. Eu tenho certeza que eles vão estar interessados em ter as opiniões de vocês, ou que vocês entrem em contato. E nós todos somos apaixonados com esse assunto, aumentar e expandir a educação da mídia, a media literacy em todo o mundo. E certamente, se quiserem entrar em contato comigo, eu ficarei em contato com vocês. E eu aprecio agradeço-lhes por todas as perguntas, mas ainda temos amanhã mais um dia. Entrem às 9 horas, nós estaremos começando com o horário com o horário
às 9 horas. E, por favor, participem. E vocês foram panelistas fantásticos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e vejo-os novamente amanhã.